Então, turma, essa é a terceira videoaula nossa, tá? Terceira videoaula a gente vai tratar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Essa aula, ela é uma aula um pouco mais chata, ela tem uma teoria, às vezes um pouco mais, de uma assimilação um pouco mais difícil. Então eu preciso do foco total de vocês, eu peço que vocês peguem um caderno, tá? E anotem os trechos que vocês acharem importante. O interessante seria vocês anotarem tudo que eu passar aqui, tá? E o mais importante de tudo é vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem lá na turma virtual do Google Classroom, tá bom? Então, primeiro falando sobre triângulo retângulo. Triângulo retângulo, como vocês já conhecem, vocês estudam ele já há um tempo. Ele é um triângulo que um de seus ângulos internos mede 90 graus, tá bom? A gente lembra também que a soma de todos os ângulos internos, dos três ângulos internos de um triângulo, vale 180 graus. Sendo que um de seus ângulos mede 90, é um ângulo reto, por isso que vem o nome de triângulo retângulo, que é triângulo de um ângulo reto, tá bom? Então, se esse ângulo mede 90 graus, a soma dos outros dois tem que dar 90 graus. Então, automaticamente, a gente sabe que esses ângulos internos de cá e de cá são ângulos complementares. Lembrem que ângulos complementares são ângulos somados que dão 90 graus, tá bom? Então tá, aqui a gente tem um triângulo retângulo. O que a gente precisa lembrar sobre o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, na maioria dos casos, ele possui três lados diferentes, tá bom? Pode ter dois lados iguais, que seriam esses dois catetos, tá? Eles recebem esses nomes aqui, ó, catetos. Quais são os catetos? A gente tem um cateto aqui e um cateto de cá. Os catetos são, no triângulo retângulo, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, tá? Enquanto o outro lado, que sempre vai ser o maior dos lados do triângulo retângulo, a gente dá o nome aí de hipotenusa. Hipotenusa, tá bom? Então, em um triângulo retângulo, a gente tem dois catetos, uma hipotenusa, sendo que a hipotenusa é o maior dos lados, é o lado que possui maior medida do triângulo retângulo. Então, o que acontece aqui? A gente consegue pegar esse triângulo retângulo, tá vendo? E traçar uma reta, que é uma reta, deixa eu só pegar minha régua aqui, que ela seria uma reta perpendicular à hipotenusa, tá? A gente vai fazer isso daqui, ó. A gente consegue traçar essa linha, tá? Do vértice do triângulo retângulo, né? Do vértice desse ângulo reto, na verdade, até essa hipotenusa, formando um ângulozinho aqui, ó, de 90 graus entre essa reta que a gente traçou e a hipotenusa. Então, o que a gente fez? A gente pegou o triângulo retângulo e, de certa forma, dividiu ele em outros dois triângulos, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem um lado A, tá bom? Aqui a gente tem um lado B, que seria um cateto, e aqui a gente tem um lado C, que seria um outro cateto, tá bom? A partir do momento em que a gente formou esses dois triângulos, no fim das contas, a gente vai ter três triângulos aqui envolvidos nessa figura. Vamos ver se a gente consegue identificar os três. Esse triângulo aqui, que seria o nosso triângulo menor, eu vou chamar ele de triângulo 1. Esse triângulo aqui, que vai ser o triângulo médio, seria o triângulo 2. E a gente tem o triângulo original nosso, que seria o triângulo 3. Eu vou anotar ele aqui no cantinho. Bom, seria o triângulo 3.
Então, a gente tem 3 triângulos e esses 3 triângulos são semelhantes. Vamos lembrar só um pouquinho do que seria a semelhança entre triângulos. Entre triângulos não, entre figuras no geral, tá? Mas como a gente está trabalhando sobre triângulo e retângulo, a gente vai dar um foco maior nele. O que seria semelhança? Semelhança entre polígonos, no caso, ela se dá quando, ao fazer, eu vou chamar aqui ó, de A, ou melhor, aqui de A, aqui de B e aqui de C. Aqui A linha, B linha, C linha. Para determinar que 2 polígonos, 2 figuras são semelhantes na matemática, elas não bastam só apresentar uma aparência ou algo parecido uma com a outra. Elas precisam ter a razão entre os seus lados correspondentes iguais. Passei isso para vocês, inclusive, antes mesmo da gente entrar em quarentena. Então, se eu fizer a razão entre essa hipotenusa e essa hipotenusa aqui, ó, tem que ser exatamente igual à razão entre todos os outros lados e os lados correspondentes do outro triângulo, tá? O que seria isso? Se dessa hipotenusa para essa reduzir o valor pela metade, quer dizer que desse cateto para esse cateto também tem que reduzir pela metade, e desse para esse também tem que reduzir pela metade. Se dessa hipotenusa para essa triplicou, tem que acontecer exatamente a mesma coisa dos outros lados. Entendeu? Então, a razão entre um lado de cá e o seu lado correspondente na outra figura tem que ser igual para todos os casos, para todos os lados. Certo? Então, olha só. Aqui a gente formou outros 2 lados, outros 3 lados, na verdade, que a gente vai dar nome a eles agora. Essa reta que eu tracei aqui, que vai desse vértice do ângulo reto até a hipotenusa, eu vou chamar de H. Certo? Esse pedacinho aqui, ó, essa hipotenusa que na verdade foi dividida em 2 partes, eu vou chamar essa menor de N e essa daqui, ó, maior de M. Tudo bem? Então, a partir disso, eu vou desenhar aqui os 3 triângulos. Eu vou desenhar os 3 triângulos dessa forma aqui, ó. Eu vou desenhar o triângulo 1, só que agora eu vou desenhar eles no mesmo tamanho. Tá? O triângulo 1. Aqui eu vou desenhar o triângulo 2. E aqui eu vou desenhar o triângulo 3. Triângulo 2 e triângulo 3. Aqui. Tudo bem? Então, olha só, o triângulo 1, vamos pegar o nome que a gente deu para os seus lados, que foi H, N e C, e distribuir aqui. O N foi o menor, vou colocar de azul aqui, ó, N aqui. A hipotenusa, o C, tá vendo? A hipotenusa, o C, N o menor e o médio, o H. Tudo bem? Para esse triângulo 2 agora, olha só, a gente tem a hipotenusa sendo B, o lado maior sendo M e esse lado menor dele sendo o H. Tá vendo? E o triângulo 3, que seria o triângulo total, ele original aqui, seria a hipotenusa A, o lado médio aqui seria o B e o menor seria o C. Bem, então eu peguei esse triângulo. Originalmente ele tinha o seu cateto sendo A, o lado médio dele, que seria o cateto maior, dentre os catetos o maior seria o B e o menor o C. Passei uma retinha aqui, ó, que vai do vértice desse ângulo reto até a hipotenusa, só que formando ângulos retos, ou seja, a gente fez uma coisa que seria perpendicular, se ela continuasse aqui, ó, seria perpendicular à hipotenusa.
Demos o nome a isso de H e essa partezinha menor da hipotenusa A a gente chamou de N e essa parte maior da hipotenusa A a gente chamou de M. Aí o que eu fiz? Eu separei os 3 triângulos aqui porque a gente vai começar a fazer uma razão entre os lados, tá bom? Desses triângulos. Vamos começar primeiro entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Bom, vamos começar primeiro entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Então, vou fazer a razão entre H e M, olha só, entre H e M, sendo igual à razão entre N e H. Tá? Porque se são triângulos semelhantes, quer dizer que a razão entre esse lado e esse lado tem que ser igual à razão entre esses dois, que também tem que ser igual à razão entre esses dois. Então, vamos fazer isso daqui primeiro. Ó. A razão entre H e M, ou seja, H está para M, assim como N está para H. Se a gente multiplicar cruzado, a gente tem H vezes H, que é igual a M vezes N. H vezes H é H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Então, aqui ó, a gente tem a primeira relação. Tá? H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, voltando aqui, ó, a essa figura original, essa medida, que é a medida da altura do triângulo aqui, ó, por isso que a gente chamou de H, a altura do triângulo, essa medida ao quadrado, ela vai ser igual ao produto de N vezes M. Então, se eu der para vocês, por exemplo, N igual a 5, por exemplo, N igual a 5 e M igual a 10, 5 vezes 10 dá 50. Então, esse H ao quadrado seria 50. Deixa eu fazer para vocês aqui. Ó. Se eu desse o M igual a 5 e N igual a 50, então H ao quadrado, a 10 aqui, H ao quadrado seria 5 vezes 10, que dá 50. Então, como eu descobriria o lado H, a medida desse lado H aqui? Ó? Bastava eu passar a raiz quadrada de 50 e calcular. Tá bom? Então, a primeira relação está aí. Agora, vamos aproveitar esse H está para M, assim como o C está para B agora. C está para B. Então, multiplicando cruzado, a gente tem H vezes B, que é igual a C vezes M, ou M vezes C, tanto faz. Aqui a gente tem uma outra relação. Tá? E, por último, a gente tem essa relação de C está para B, assim como N está para H. Multiplicando cruzado, H vezes C é igual a B vezes N. Então, aqui tem uma outra relação métrica. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar para cá, para essa folha, os que a gente descobriu até o momento. Deixa eu colocar com canetão vermelho aqui, para ficar mais fácil para a gente identificar depois. H ao quadrado é igual a M vezes N. H vezes B é igual a C vezes M. H vezes C é igual a B vezes M. Tá vendo aqui? Passei para cá. Agora a gente vai fazer a relação entre o primeiro e o terceiro triângulo. Então, a gente vai aproveitar aqui, ó. H está para N, ou H está para M, nesse caso, assim como N está para C. Tá vendo? H está para M. Espera aí um pouquinho. Que vai ficar mais fácil para a gente entender a partir do momento em que a gente passar as setinhas lá para o outro lado. Então, olha só. A gente vai passar essa setinha para cá
Agora, ó, H está para B, assim como C está para A, e assim como N está para C. Então, ó, H está para B, assim como N está para C. Multiplicando cruzado, H vezes C é igual a B vezes N. Se a gente observar aqui, ó, H vezes C é igual a B vezes N. A gente já descobriu essa relação antes. Então, a gente exclui ela aqui, tá? Vamos para a próxima. H está para B, assim como C está para A. C está para A. Multiplica cruzado, H vezes A igual a B vezes C. Como a gente não tinha descoberto essa relação ainda, é uma relação nova. A gente vai transcrever para cá. Ó. H vezes A é igual a B vezes C. Tá aqui. E agora falta C está para A, assim como N está para C. Multiplica cruzado, a gente tem C vezes C, que é igual a vezes N. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem um C quadrado, C vezes C dá C quadrado, igual a vezes N ou N vezes A, tanto faz. Também é uma relação métrica nova, a gente transfere ela para cá. C ao quadrado é igual a vezes N. Tá bom? Então, aqui são as três relações possíveis entre o triângulo 1 e o triângulo 3. E agora, para finalizar, a gente faz a relação entre o triângulo 2 e o triângulo 3. Vamos passar setinhas para cá para poder ficar fácil para a gente identificar. Essas setinhas aqui, ó, do 2 para o 3. A gente fez do 1 para o 2 e do 1 para o 3. Aqui. Então, faz a relação. M está para B. M está para B, assim como B está para A. O que a gente vai ter aqui? Multiplica cruzado, olha só, B vezes B é igual a M vezes A. Então, a gente tem B ao quadrado igual a M vezes A, ou A vezes M, tá? Também é uma relação nova, transfere para cá. B ao quadrado é igual a M vezes A. Bom? Segunda relação, M está para B, assim como H está para C. Então, multiplica cruzado, H vezes B é igual a M vezes C. H vezes B igual a M vezes C, a gente já descobriu ela aqui, ó. H vezes B igual a C vezes M, que é exatamente a mesma coisa. Então, a gente vai ignorar isso daqui, tá? Isso aqui a gente pegou, porque é uma relação inédita, tá? Transcrever para cá. Vamos para a próxima agora. B está para A, assim como H está para C. Multiplica cruzado, H vezes A é igual a B vezes C. Tá aqui também, ó. H vezes A igual a B vezes C. Então, essa daqui também a gente não vai precisar dela, porque a gente já tinha descoberto ela antes. Tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem essas relações. Essas são as relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então, como a gente vai usá-las? Vou pegar um exemplo do livro e trazer para cá. Então, olha só. A gente tem um triângulo aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui, que seria um exemplo tranquilo de fazer. Olha só, a gente tem um triângulo retângulo aqui.
esse lado mede 7,2 centímetros. Esse lado mede 12,8 centímetros. E aqui mede 16 centímetros. E aqui tem o valor de C. Então, a grande pergunta é: qual seria o valor desse lado C? Então, o que a gente vai fazer para descobrir o valor desse lado C no triângulo retângulo, né? Sabendo aqui, ó, que esse daqui seria o ângulo reto. Então, a primeira coisa é você pegar uma das relações métricas que tenha o C. Isso é claro, tá? Então, olha só, essa primeira relação está envolvendo apenas H, M e N. Então, ela não serve para a gente. Essa segunda relação, olha só, deixa eu escrever aqui. Esse daqui é o B, esse é o M e esse é o N. Só para a gente ter uma maior certeza, tá? Então, olha para cá. Essa segunda relação aqui, ela tem o C? Tem o C. Então, tá ótimo para a gente. Só que se ela tiver o C, que é o que a gente está procurando, a gente precisa automaticamente saber o valor de M, de B e de H. O de M a gente sabe? Sabe, é 16. Basta substituir aqui. Tá ok. Opa, 12,8 na verdade. Só a gente substituir aqui. O valor de B, que é 16, a gente também pode substituir aqui. Só que qual que está o problema? Onde está o problema dessa relação? É que ela precisa do valor de H para ser calculado e o valor de H a gente não tem. Então, a gente vem e descarta ela. Essa daqui, ó, que tem o C também tem o H, a gente descarta. Essa daqui que tem o C, só que também tem o H, a gente descarta. E agora, olha essa daqui, ó. Essa daqui tem o C, que é o que a gente quer saber. Então, a gente precisa do C, obviamente. A gente tem o N, que a gente também sabe o valor dele, que é 7,2. E a gente tem o A. Mas vamos lembrar quem que é o A? O A é toda essa base aqui, ó. Então, quem seria o meu A? O meu A seria N mais o meu M. Então, nesse caso, o meu A seria 7,2 mais 12,8. Então, quem seria o meu A nesse caso? Meu A seria um valor de 20 centímetros. Certo? Então, olha só que bacana. A gente achou uma relação métrica em que tem o C que a gente precisa e os outros valores a gente também possui, são valores conhecidos. Então, a gente vem e pega essa relação para poder dar para a gente o resultado que a gente quer. Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a 20, que é o meu A, vezes o meu N, que é 7,2. 20 vezes 7,2 dá 144. E esse expoente quadrado ele passa para lá na forma de raiz. Então, a raiz quadrada desse 144 dá exatamente 12 centímetros. Bom, então a medida desse lado C, olha só, a medida desse lado C é exatamente 12 centímetros. Então, voltando para cá, qual que seria o objetivo dessa relação métrica no triângulo retângulo? A gente estabeleceu diversas relações aqui, ó, a gente tem 6 relações métricas. A gente tem uma outra aqui, ó, que foi a que a gente acabou de fazer ali, que o A é igual a M mais N. Então, no fim das contas, a gente tem 7. A gente vai pegar cada caso, cada questão, analisar e descobrir qual dessas relações métricas a gente precisa usar para descobrir o valor que a gente, né, a incógnita que a gente está analisando lá. Então, olha só, se eu quisesse descobrir esse H, o que eu poderia usar apenas nesses 3 aqui, ó? Olha só,
Essa primeira a gente conseguiria usar. O H é justamente quem a gente quer, então a gente precisa ter ele. O M a gente sabe que é 12,8 e o N 7,2. Então, a gente pegaria essa primeira relação aqui. Essa daqui, por exemplo, a gente poderia pegar de início, não. Por quê? Porque o H que a gente precisa, a gente tem, ok. O B a gente tem, 16, ok. O M a gente tem, que é 12,8, ok. Só que esse C, até então, no início da questão, ele era desconhecido. Então, essa relação a gente não poderia pegar. Professor, mas e agora? Agora a gente consegue porque a gente tem o valor do C aqui. Então, a gente poderia usar essa daqui também? Poderia. Por quê? Porque o valor de C a gente descobriu. Tá bom? Então, vou estar passando umas atividades para vocês lá na turma virtual. Eu espero que nenhum de vocês tenha dúvida para poder fazer a questão. Se tiver, me procura lá pelo aplicativo, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula.